Convertidos ou convencidos? Cristãos verdadeiros ou cristãos professos? Pessoas que chamam Jesus de Senhor e não fazem aquilo que Ele manda, ou pessoas que chamam Jesus de Senhor e aceitam e se submetem ao seu senhorio, à sua vontade, à sua palavra, ao seu propósito, ao seu desejo para nossas vidas? Crentes tementes a Deus, fiéis a Jesus, ou crentes que somente acreditam em Deus, como até mesmo os demônios, como diz a Bíblia, eles creem em Deus e estremecem, até mesmo os demônios creem em Deus? Ou cristãos e crentes que vivem pela fé em Cristo Jesus, como diz a Bíblia, o justo pela fé viverá. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela nos diz, ela nos declara que a porta que leva aos céus ela é estreita, o caminho é apertado que leva aos céus. E ela também diz em Mateus 7:17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, queridos, um convertido a Deus, ele produz bons frutos. E um convencido de que está convertido a Deus, mas na verdade está enganando a si próprio e a outros, ele produz frutos maus. Produz frutos não para a glória de Deus, mas produz ervas daninhas, espinhos, obras da carne em sua vida. Pois a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. A Bíblia diz, a árvore que der bom fruto, ela vai ser podada para que dê mais frutos ainda. E a árvore que der maus frutos será lançada no fogo que não se apaga, referindo-se ao inferno, como disse João Batista e o próprio Jesus. Convertidos ou convencidos? A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo de número 2, uma exortação de Deus para a igreja de Jesus. E esta exortação é muito forte, é muito interessante. O terceiro capítulo de Apocalipse, versículo 2: eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Foi a carta para a igreja de Sardes, a quarta carta das 7 igrejas do livro de Apocalipse, que estão hoje situadas na Turquia. Aquela igreja de Sardes, eles tinham o nome de que eram cristãos, de que eram crentes, mas estavam mortos. Eram convencidos de que eram vivos, mas estavam mortos. A 7ª carta para a igreja de Laodiceia também nos diz que eles achavam que eram ricos e não tinham falta de nada. Eles estavam convencidos de que estavam com tudo, mas eles não sabiam que eram miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Faltava a eles temor de Deus, faltava a eles vestes para que não fosse manifestado a vergonha de suas nudez. Faltava a eles colírio espiritual nos seus olhos, para que vissem realmente a situação espiritual ao qual se encontravam. Faltavam para eles comprar o ouro, o tesouro verdadeiro que Cristo dá à sua igreja. Faltava a eles o arrependimento, a disciplina, porque eles eram mornos, nem quente nem frio eles eram, mas eram mornos e estavam a ponto de ser vomitados pelo Senhor. Por quê? Porque eles eram convencidos de que eram cristãos, assim como a igreja de Sardes era convencida de que estava viva, mas estava morta. A igreja de Laodiceia era convencida que era quente, mas era morna. Era convencida que não tinha falta de nada pela sua riqueza material, mas na verdade ela era miserável, pobre, desgraçado, cego e nu. Queridos, essa mensagem vem para confrontar a nossa vida, para confrontar a nossa atitude. A Bíblia diz em 2 Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé de Cristo Jesus, se é que realmente já não estáis reprovados. A palavra de Deus diz na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examine a sua vida, examine os frutos que de ti têm saído, as palavras que de ti têm saído, os pensamentos, os desejos, as obras que você tem feito. E veja realmente se os seus frutos são o fruto de um nascido de novo, de um peregrino, de um cristão, de aquele que se parece com Cristo, que imita a Cristo, que é um discípulo de Cristo, que nega a si mesmo, que toma a sua cruz para seguir o seu mestre, que ajunta seus tesouros no céu, que produz o amor de Deus em sua vida, a graça, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a santificação, a renúncia,
a leitura da palavra de Deus, a vida de oração, as almas ganhas para Cristo, o Evangelho, o bom testemunho, o bom caráter, ou se de você tem só saído coisas ruins, águas sujas, fel, águas amargas, porque de uma fonte não pode brotar duas águas, águas doces e águas amargas, águas salgadas. Então, meus irmãos, analise a sua vida, se você realmente é convertido ou você é convencido de que é evangélico, de que é cristão, só porque frequenta uma igreja, só porque prega, só porque louva, só porque toma santa ceia, só porque faz parte do ministério, só porque tem uma carteirinha de crente de tantos e tantos anos, só porque lê a Bíblia, só porque participa dos cultos, expulsa demônios, cura enfermos. A palavra de Deus já nos disse em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que produz frutos dignos de arrependimento, porque muitos vão dizer ao Senhor naquele dia, Senhor, profetizei em teu nome, preguei, lhe adorei, participei dos cultos, expulsei demônios, fiz maravilhas. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, será que nós temos sido convertidos a Cristo a cada dia, ou estamos convencidos de que somos cristãos? Fomos convencidos pelo nosso próprio coração religioso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, para você saber se realmente você tem agradado a Deus ou não, você tem vivido a palavra de Deus, tem praticado a palavra de Deus, ou é somente um ouvinte da palavra de Deus, enganando a si próprio, enganando a outras pessoas? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Você é convertido de verdade ou você é convencido? Por causa desse movimento gospel, desse evangelicalismo moderno, desse cristianismo moderno, cultural, a qual as igrejas estão amarrotando de pessoas em todo o Brasil e nação. E você acha que só porque faz parte de uma, você é cristão de verdade, você é convertido? Reavalie sua fé, examine-se a si próprio, reflita, faça um autoexame, faça uma introspecção na sua vida e veja realmente se você tem agradado a Cristo, se você se parece com Cristo ou você se parece com o mundo, se você se veste como Cristo se vestiria, fala como ele falaria, vive como ele viveria, ou se você age como o mundo, se veste como o mundo, fala como o mundo, e na sua boca e no seu coração só tem coisas, obras da carne, prostituição, inveja, amargura, ira, contenda, dissensão, vícios, orgias, glutonarias e todas coisas as quais a Bíblia declara que aqueles que tais praticam não herdarão o reino dos céus, que está em Gálatas capítulo 5. Nós temos procurado agradar a Deus ou estamos agradando o mundo? A Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, quem vos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se nós queremos ser amigos de Deus, amigos do Senhor, então devemos se converter de verdade e abandonar o mundo e seus pecados para servir a Cristo. Mas se você é convencido de que és crente, mas anda de mão dadas com o mundo, então você na verdade está convencido e está enganando a si mesmo, não foi convertido ainda. Precisa ser convertido, regenerado, nascer de novo da água do Espírito, para então ser uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Para você aborrecer o que antes você amava, que era o pecado, era a prostituição, eram os vícios, eram as drogas. Quando você se converter de fato, você vai aborrecer, vai ter nojo, abominação dessas práticas, vai ter nojo das cebolas do Egito, das cisternas do Egito, vai desejar todos os dias, como uma criança recém-nascida, o leite genuíno da palavra de Deus, para que por ele você cresça cada dia na graça e no conhecimento. Vai desejar todos os dias tomar da água viva, pois aquele que tomar da água viva, da água da vida que Cristo lhe dá, nunca mais tornará a ter sede. Então, o verdadeiro convertido tem uma vida transformada, ele produz frutos, como disse João Batista, dignos de arrependimento. Então, se você diz ser cristão, mas não produz os frutos de arrependimento, você é convencido de que é cristão, mas você não é convertido ao cristianismo. Você até entrou no evangelho, entrou na igreja, mas ainda não faz parte da igreja invisível. Ainda não deixou o evangelho, a palavra entrar em sua vida e transformar você numa nova criatura, e transformar sua mente, como diz em Romanos 12, versículo 2, transformar-vos a vossa mente pela renovação
da palavra de Deus, do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você ainda não experimentou o que é andar no Espírito, pois a Bíblia diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tem andado segundo a carne, segundo a vontade do homem, então você ainda não se converteu de verdade. Falta você ainda renunciar, falta você ainda se converter de fato a Jesus. A conversão, a mudança de comportamento, a mudança de caminho, o arrependimento, a conversão, é isso que Deus requer de nós, que se convertamos dos nossos maus caminhos, que se convertamos dos nossos pecados, que nos arrependemos e produzimos frutos dignos de arrependimento, não somente uma tristeza pelo pecado, um remorso, mas uma mudança de comportamento, pois a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, em Provérbios, alcançará misericórdia. Então, que você não seja convencido de que é crente, cristão, evangélico, mas que você seja convertido ao Evangelho, assim então se tornando um cristão que se parece com Cristo, assim então se tornando o Evangelho que prega e vive o Evangelho que deixa Cristo em você viver. No nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa penetrar nos âmagos, no interior da nossa alma, dos nossos sentimentos, mente e coração, e nos transformar em cristãos de verdade, em convertidos, não em convencidos, meu Deus, para que possamos lhe agradar, lhe honrar e lhe obedecer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.